falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal, tá? Lembrando que retas paralelas, elas não possuem pontos em comum, tá? Elas nunca vão se cruzar, bom? Bom, essas duas retas paralelas, quando elas são cortadas, né, por uma outra reta transversal, nós vamos observar que vamos ter a formação de 8 ângulos, tá? 4 em cima e 4 embaixo. Nós também vamos observar a formação de duas áreas diferentes. Aqui, ó, entre as retas paralelas, indicado com a cor lilás, eu tenho a nossa área interna, tá bom? Então, todos os ângulos que estão aqui dentro, eles são chamados de ângulos internos, tá? Porque eles estão aqui dentro da nossa área interna. E todos os ângulos que estão para o lado de fora, nós vamos falar que são os ângulos externos, tá bom? Que aqui, ó, está representado com a cor amarela, tá? Os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição que ocupam em relação às retas paralelas e à nossa transversal, tá? Então, quando nós relacionamos esses 4 ângulos aqui com esses aqui, dependendo da posição que eles vão ocupar, eles vão ganhar uns nomes específicos, tá bom? E agora nós vamos estudar cada um, tá? Vamos começar com os ângulos correspondentes, tá? Os ângulos correspondentes, eles ocupam a mesma posição na reta transversal, tá? Lembrando que eu falei que nós relacionamos o de cima com o de baixo, tá? Então vamos pensar o seguinte: esse ângulo, se fosse aqui nessa reta de cima, ele estaria em qual posição? Ele estaria exatamente aqui. Por quê? Se eu arrastasse essa reta até aqui em cima, ele ficaria exatamente nessa mesma posição. Nós podemos observar esse experimento. Então, ó, quando eu arrasto, ele fica exatamente lá na mesma posição. Bom? Então, os ângulos correspondentes, eles possuem a mesma posição, tá bom? Uma forma mais fácil de entender é a seguinte: não tem a nossa reta transversal aqui, ó? Os ângulos correspondentes, eles vão estar no mesmo lado, tá vendo? No mesmo lado, só que um vai estar na área interna e o outro na área externa, tá bom? E esses ângulos, eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, se aqui eu tenho 40 graus, por exemplo, significa que lá o meu ângulo 5 também vai ter 40 graus. Eles possuem a mesma medida. Então, aqui ó, nós temos os 4 pares de ângulos correspondentes que eu consigo formar. Tá vendo como é fácil identificar? Eles estão no mesmo lado da minha reta transversal, só que um está na minha região interna e o outro está na minha região externa. Agora nós vamos falar sobre os ângulos alternos, tá bom? Os ângulos alternos, ao contrário dos ângulos correspondentes, eles vão estar em lados opostos à minha reta transversal. Bom, lados opostos. Como assim? Você está vendo aqui, ó, o meu 3 e o meu 5, eles estão ó, em lados opostos, ou seja, lados diferentes. Eu tenho a minha reta transversal e eles estão em lados diferentes. Um está à direita e o outro está à esquerda dessa reta, certo? Quando isso acontece, nós dizemos que eles são ângulos alternos, tá bom? Nós temos 2 tipos de ângulos alternos. Nós temos o ângulo alternos internos. Por que internos? Vamos perceber o seguinte. Aqui, eles estão em lados diferentes, por isso são alternos. E se você perceber, eles estão ó, na minha área interna, certo? Os meus 2 ângulos estão na área interna. Por isso que nós chamamos eles de alternos internos, ok? E nós também temos os alternos externos. Por quê? Podemos observar que esses 2 ângulos
eles estão em lados opostos também, a minha transversal, mas a gente pode observar o quê? Os meus dois ângulos estão ó, na minha parte externa, tá vendo aqui, ó? Os dois estão aqui na minha área amarela. Então, por isso que eu digo que eles são alternos externos, ok? Então, ó, voltando aqui, ângulos alternos ficam em lados opostos, certo? Ou seja, lados diferentes. Quando é alterno interno, né, significa que eles estão em lados opostos, mas dentro aqui da minha região interna aqui, né? Dentro aqui entre as minhas duas retas paralelas. E quando eles são alternos externos, é porque eles estão em lados opostos, mas ó, os dois ângulos estão na minha região externa, ok? Bom, os meus ângulos alternos, eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida, ok? Então, um exemplo aqui, ó, se eu tenho esse ângulo aqui 4 medindo 120, significa que esse ângulo 6 aqui também vai medir 120, porque eles vão ter a mesma medida, bom? Aqui, ó, outro exemplo. Se eu tenho esse ângulo 1 aqui medindo 40, significa que o meu ângulo 7 também vai medir 40, tá bom? Então, ângulos alternos, eles são congruentes, ok? Vamos conhecer o próximo. Agora nós vamos falar sobre os ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado da transversal, tá bom? Assim como os alternos, os colaterais eles também são classificados como colaterais internos. Por que colaterais internos? Eles estão no mesmo lado da nossa transversal, só que eles estão, ó, os dois ângulos estão na minha área interna. Então eu digo que eles são colaterais internos, ok? E temos também os ângulos colaterais externos, ou seja, vão estar no mesmo lado da minha transversal, porém agora eles estão na minha área externa, né? Então eles são ângulos externos, colaterais externos, ok? Bom, os ângulos colaterais, eles são suplementares, ou seja, a soma das suas medidas é igual a 180. Então, um exemplo aqui, ó, se eu tenho esse ângulo 4 aqui medindo 110, o meu ângulo 5, ele vai medir 70. Por quê? Porque a soma desses dois ângulos tem que dar 180. Então, 110 mais 70, 180, ok? Isso aqui vocês já aprenderam na videoaula da semana passada, então só estou dando uma revisada. Aqui nós podemos encontrar também os ângulos OPV, oposto pelo vértice. Então, eu tenho o meu vértice aqui e dois ângulos opostos a eles. Lembrando que ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, significa que se aqui mede 70, aqui também vai medir 70. Bom, se aqui mede 110, por exemplo, aqui também vai medir 110. Nós temos outros opostos pelo vértice aqui também. Ó. Por exemplo, eu tenho este ângulo aqui é oposto pelo vértice deste aqui. Bom,